Certo, vamos desvendar isso. Sabe, geralmente quando a humanidade pensa em como a história se desenrola, ou até mesmo quando a gente olha para as nossas próprias trajetórias cotidianas, existe essa expectativa muito forte de que o universo opera em parte pelo acaso. Uhum, com certeza. Como se a gente vivesse dentro de um imenso jogo de dados cósmico, sabe? É, a experiência humana padrão é bem essa. É ver a realidade como algo fundamentalmente aberto. Tipo um rascunho em constante alteração, né? Exato. A gente toma uma decisão, as coisas acontecem como consequência e, frequentemente, a gente olha para trás e diz: nossa, olha só a cadeia de eventos maluca e totalmente imprevisível que trouxe o mundo até este exato momento. Sim, e convenhamos, seja isso caótico ou não, é uma ideia muito orgânica, né? E profundamente reconfortante. Muito. A humanidade adora acreditar que está firmemente segurando o volante da própria existência. Que o futuro é uma estrada ainda não pavimentada, uma página completamente em branco, que, com o nosso suor e as nossas escolhas diárias, vai ser preenchida. Exatamente. A ilusão ou a realidade do controle é o que faz a maior parte das pessoas levantar da cama todos os dias. E essa sensação de estar no comando da narrativa não é só um conforto psicológico. Não, de jeito nenhum. É algo que estrutura quase toda a base da nossa civilização. Desde as nossas leis até a nossa moralidade, tudo parte do pressuposto de que poderíamos ter agido de outra forma. Sim, o famoso livre-arbítrio ali na prática. Mas então, e aqui a paisagem muda drasticamente para o nosso mergulho profundo de hoje. Quando a gente entra no mundo da teologia clássica mais rigorosa e da filosofia determinista, de repente esse volante simplesmente desaparece. Uhum. E como desaparece? Ou melhor, né? Percebe-se que a estrada, o carro, a paisagem ao redor e até aquele desejo íntimo e secreto de virar à direita ou à esquerda já estavam milimetricamente desenhados no mapa antes mesmo do universo existir. Antes mesmo do tempo começar a contar. Essa é a definição absoluta de um sistema fechado. É um paradigma monumental. É. E nesse paradigma, o acaso, a sorte ou até a contingência cega simplesmente não tem oxigênio para respirar. É uma visão de mundo onde nada, absolutamente nada, está fora do roteiro original. Caramba, isso dá um nó na cabeça logo de cara. Bom, na nossa exploração de hoje, a gente tem em mãos um material que não é apenas um texto histórico, mas uma tentativa quase arquitetônica de resolver ou pelo menos estruturar logicamente esse dilema final da mente humana. Que é um dos maiores dilemas de todos, né? Sem dúvida. O dilema de como é possível equilibrar a ideia de um controle absoluto e inabalável do universo com a inegável experiência de liberdade e responsabilidade de quem vive nele. Nós vamos examinar trechos muito específicos do capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, focado, abre aspas aqui, dos eternos decretos de Deus. Excelente. E precisamos agradecer muito ao pastor Daniel Lisboa, da Igreja Presbiteriana do Brasil em Biquinhas e Morada Nova de Minas, por disponibilizar e organizar esse material tão fascinante para a nossa análise de hoje. O que é fascinante aqui é o peso histórico e a ambição intelectual absurda desse texto. A Confissão de Westminster foi elaborada lá no século XVII, que foi uma época de imensas turbulências políticas e religiosas. É importante dar esse contexto, né? Exato, e é fundamental deixar claro desde o início, para quem está ouvindo a gente, nosso objetivo hoje não é fazer um debate religioso partidário e nem tentar convencer ninguém a adotar uma teologia específica. De forma alguma. Nossa missão é observar esse documento de forma neutra, como uma verdadeira obra-prima da lógica dedutiva. Ele propõe uma visão de mundo tão meticulosa que beira a precisão matemática. O convite para quem está com a gente hoje é pensar não apenas no que o texto afirma, mas no porquê. Sabe, por que mentes tão brilhantes sentiram a necessidade de construir um sistema tão rigoroso, tão fechado e tão legalista para explicar a realidade? Perfeito. É um exercício mental de primeira linha. Mesmo para quem nunca abriu um livro de teologia na vida, ou para quem se considera totalmente secular, esse texto é uma aula magistral sobre determinismo. Com certeza. É para quem ama quebrar a cabeça com aquelas questões pesadas sobre destino, livre-arbítrio e o propósito da existência.
Então vamos direto ao coração do documento, a parte 1, sobre o controle total. O texto inicia com uma afirmação que cai como uma bigorna. Ele diz que, desde a eternidade, o Divino ordenou, livre e inalteravelmente, tudo, absolutamente tudo que acontece. Tudo mesmo. Não há notas de rodapé permitindo exceções aí. É a totalidade dos eventos. É radical. Muito. A formulação inicial não deixa nenhum espaço para ambiguidades ou, improvisos cósmicos. Ela estabelece o que na filosofia a gente chama de decreto primário universal. Usando as palavras do texto, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade. Ou seja, cada folha que cai de uma árvore, cada império que desmorona, cada pensamento que cruza a mente humana foi inalteravelmente determinado. Exatamente. Mas é exatamente nesse ponto de partida que os redatores do documento precisam mostrar a sua genialidade argumentativa. Porque a objeção imediata, a reação instintiva de qualquer pessoa com um mínimo de senso crítico seria apontar a grande falha fatal desse raciocínio. Que é o elefante na sala. Porque, espera aí, se o roteiro já está 100% escrito e ordenado inalteravelmente antes de tudo começar, a conclusão lógica é terrível. É o que parece, né? Primeiro, isso faria do Criador o autor direto de todo o mal e sofrimento do universo. E segundo, isso reduziria a experiência humana a uma farsa gigante. Seríamos apenas robôs biológicos super desenvolvidos seguindo um script cego. Essa é a objeção clássica. Porque se eu sou apenas uma marionete, como a culpa por um erro moral pode ser minha? Se o robô apresenta um defeito e destrói a sala, a culpa é do engenheiro que programou ele, não da máquina de metal, certo? Faz todo sentido pensar assim. E é precisamente essa objeção colossal que o documento antecipa e tenta bloquear na exata mesma frase. O texto constrói um paradoxo intencional. Ele afirma categoricamente que sim, tudo está decretado, mas simultaneamente declara que a autoria do pecado não pertence ao divino e que a vontade da criatura não sofre qualquer tipo de violência. Espera, mas como eles resolvem essa equação aparentemente impossível? Porque parece muito contraditório. Aí é que tá. O texto introduz a tábua de salvação lógica para esse sistema, que é o conceito de causas secundárias. A afirmação é que a liberdade e a contingência das ações humanas não são retiradas pelo decreto, mas, surpreendentemente, são estabelecidas por ele. Olha, confesso que, à primeira vista, isso me soa como um malabarismo retórico. Dizer que o controle absoluto de fora estabelece a minha liberdade interna soa bizarro. Mas, pensando bem, isso me traz à mente uma analogia que talvez ajude a visualizar essa mecânica toda. Eu adoro analogias. Manda ver. Seria como pensar na relação entre um autor genial e a sua obra literária. Tipo, vamos pensar no William Shakespeare escrevendo a peça Hamlet. Boa! Como o criador daquele universo, o Shakespeare define desde a primeira página exatamente qual vai ser o desfecho da história e cada passo que vai levar até lá. O destino final de todos ali está completamente selado pela caneta dele. Perfeito, continua com essa linha de raciocínio, faz muito sentido. Mas presta atenção, dentro da realidade interna da trama, os personagens tomam as suas próprias decisões de forma genuína. Sabe, o Hamlet não é empurrado por uma mão gigante visível que desce do céu da peça. Exato, ele acha que está no controle. Ele age de acordo com a sua própria natureza complexa, com os medos dele, as dúvidas, os desejos profundos. O Hamlet faz escolhas reais e sofre as consequências delas dentro da dimensão em que ele existe. Então a vontade do Hamlet não é violentada pelo autor. O personagem faz exatamente o que ele quer fazer, no momento em que ele quer fazer. E ao mesmo tempo, Shakespeare ordenou tudo isso de fora daquela dimensão. O decreto do Shakespeare não anula a vontade do personagem, ele usa essa vontade como próprio instrumento para fazer a história avançar. É isso. É brilhante. Essa é uma excelente ponte para entendermos a arquitetura desse texto do século XVII. Nessa analogia, a causa primária é a mente e a caneta do autor operando fora do tempo da narrativa. Já a causa secundária é a psicologia real, a deliberação e a ação do personagem operando dentro do tempo da narrativa. E eles coexistem. Exato.
O que a Confissão de Westminster argumenta é que ambas as causas operam simultaneamente e não se anulam de forma alguma. Elas existem em planos diferentes da realidade. O divino determina que um evento ocorra, mas determina que ele ocorra através das escolhas livres e não coagidas dos seres humanos. É uma engrenagem girando dentro de outra engrenagem. Caramba, de explodir a cabeça. Porque exige que a gente pense em duas camadas de realidade acontecendo rigorosamente ao mesmo tempo. Mas isso inevitavelmente nos empurra para um outro debate filosófico na seção 2, que é aquela famosa tentativa de conciliar tudo isso usando a ideia de predição, ou de prever o futuro. Sim, a famosa teoria da presciência simples. Isso, porque muita gente ao longo da história tentou salvar o livre-arbítrio com uma espécie de teoria da viagem no tempo. A ideia de que o Criador simplesmente olhou para o futuro, talvez usando uma espécie de onisciência passiva, viu o que as pessoas iriam decidir livremente por conta própria em cada encruzilhada da vida, e aí, com base nessa espiada no futuro, ele decretou o plano. Tipo uma reação ao que ele já viu que aconteceria. Exatamente. É como se ele dissesse... eu vi que no ano de 2026 essa pessoa vai tomar essa decisão de virar à esquerda, então eu decreto que isso aconteça. Mas o material que a gente está analisando destrói essa teoria sem dó nem piedade, né? Destrói completamente. Para esses redatores, essa teoria da viagem no tempo comete um erro teológico que é imperdoável no sistema deles. Ela torna o Criador um ser passivo, um ser que depende da criatura para conseguir formular o seu plano. Faz sentido a objeção deles. Sim, porque se o plano é baseado no que a humanidade faria, então, no fim das contas, a humanidade está no controle indireto do roteiro. O texto que a gente está avaliando rejeita isso categoricamente. Ele afirma que, embora o conhecimento divino abranja tudo que pode acontecer sobre qualquer condição imaginável, nada, e eu repito, nada, é decretado porque foi previsto como futuro. Uau! Plano antecede o conhecimento, não é uma consequência dele. Então, a ordem de causalidade é totalmente invertida em relação ao que a esmagadora maioria das pessoas pensa. O conhecimento sobre o futuro só existe porque esse futuro foi proativamente desenhado, não porque foi meramente observado de antemão. Exatamente. Ele não é um espectador passivo comendo pipoca e assistindo um filme, fazendo anotações sobre o que os personagens resolvem fazer. Ele é a causa fundamental do filme existir daquela exata forma. É uma mudança de paradigma gigantesca que afeta absolutamente tudo. Sem dúvida. E se o planejamento abrange tudo sem depender de previsão de futuro, a questão que naturalmente se levanta é como essa matemática imutável da eternidade se aplica diretamente à linha de chegada da existência humana. A parte que mais dói no ego. Pois é, como isso define o destino final. E é aí que o documento transita da teoria geral de causas para a doutrina superespecífica da predestinação tanto de homens quanto de anjos. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E, francamente, onde quem lê o texto original hoje em dia pode sentir um choque de realidade severo. O texto abandona as abstrações, a filosofia pura, e começa a falar de destinos eternos definitivos, nas seções 3 e 4. É a hora da verdade do texto. Sim. Ele estabelece uma divisão que parece cravada em pedra. Estipula que alguns indivíduos são predestinados para a vida eterna, enquanto outros são pré-ordenados para a morte eterna. E o documento faz questão de ressaltar a precisão cirúrgica desse cenário. É afirmado que esses indivíduos são, aspas, novamente, particular e imutavelmente designados. E olha o peso dessa frase agora. O número deles é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. O que a gente tem aí trata-se de uma contabilidade cósmica absoluta, irredutível. A estrutura que eles desenharam não admite vagas ociosas sendo preenchidas de última hora, não tem lista de espera. Nem encaixe extra. Nem encaixe. E não tem pessoas caindo fora da lista por acidente. O sistema é blindado contra qualquer tipo de adaptação temporal. Mas me permita fazer o papel do advogado do diabo aqui, porque a mente humana exige questionar isso. Se esse número não muda de forma alguma,
Se é um limite matemático impossível de ser alterado por qualquer fator externo, como o texto evita despencar num fatalismo cósmico deprimente? O famoso fatalismo prático. Sim. Sabe aquela velha mentalidade estoica extrema de o que tiver que ser, será. Se o meu destino final já faz parte de um número inalterável, fixado antes das galáxias existirem, por que eu me daria ao trabalho de tentar ser alguém melhor? Porque eu simplesmente não sento no sofá, cruzo os braços e deixo o universo acontecer ao meu redor. Essa é a armadilha clássica. E a distinção que o documento faz para escapar dela é sutil, mas é o eixo de todo o pensamento deles ali. O fatalismo cósmico clássico pressupõe forças cegas, impessoais, governando o acaso. Uma espécie de destino mecânico, frio e sem um propósito. O que é assustador por si só. Muito. Mas a Confissão de Westminster constrói algo fundamentalmente diferente. Ela amarra esse destino inalterável a uma inteligência pessoal que possui um propósito abrangente. E o que é mais crucial ainda, o que impede a paralisia no sofá é entender que o decreto não determina apenas o ponto de chegada, ele determina também o caminho exato até ele. E isso nos leva diretamente à questão do processo humano. Porque quando a ideia de que existe um grupo específico predestinado para algo positivo vem à tona, o ego humano imediatamente levanta a mão e pergunta: certo, como eu negocio a minha entrada nesse grupo? A gente sempre quer comprar a entrada, né? Sempre. Existe alguma virtude que eu possa cultivar, alguma ação extraordinária que eu possa fazer, alguma cota de boas obras que me qualifique para estar dentro dessa matemática imutável? O que a seção 5 diz sobre isso? A resposta do texto é sem meias palavras, um sonoro e absoluto não. Qualquer ilusão de meritocracia cósmica é pulverizada ali mesmo. Uau! O documento afirma explicitamente que a escolha foi feita por mera e livre graça. E faz questão de detalhar as exclusões, sabe? Diz que o divino não foi movido por qualquer previsão de fé, ou de boas obras, ou de perseverança nelas. Então as minhas ações não contam como moeda? Não há absolutamente nenhuma condição característica ou potencial no ser humano que funcione como a causa dessa escolha. A causa motriz está trancada inteiramente dentro da própria vontade divina. O que é um soco no estômago do nosso ego. A nossa sociedade inteira, o nosso modelo de vida, é condicionado a acreditar no sistema de recompensa pelo esforço. Somos ensinados que se formos bons o suficiente, seremos premiados. E o texto chega com a sutileza de um trator e diz: não, o ser humano não tem capital nenhum para trazer para essa mesa de negociações. É uma quebra de expectativa total. Mas voltando àquela angústia do fatalismo, da pessoa sentada no sofá. Se a pessoa é escolhida sem que as ações dela sirvam como moeda de troca, ela é simplesmente, teletransportada magicamente para a linha de chegada, independente do que ela faça. E é aqui que a genialidade logística do documento se revela mais uma vez. Se conectarmos isso ao cenário maior, lá na seção 6, a gente vê que o texto resolve o problema do fatalismo, estruturando o que os teólogos historicamente chamam de a corrente dourada da salvação. Corrente dourada. Isso. A ideia central é que o decreto eterno não preordena apenas o fim, ou seja, a glória eterna, mas preordena indissociavelmente todos os meios que conduzem a esse fim. Entendi. Então a jornada de transformação faz parte do código-fonte do decreto. Não é só o destino final que está escrito. Exatamente. Pensa nisso como uma complexa cadeia de suprimentos, onde cada etapa é vital e pré-agendada. O texto detalha bem a logística. Os indivíduos daquele grupo fixo, que estão num estado de queda e falha moral, eles são remidos, são eficazmente chamados no momento histórico certo, são justificados, adotados, santificados e finalmente guardados por um poder contínuo até o fim. É uma lista de processos. Uma lista rigorosa. O destino final é inalterável, sim, mas a pessoa precisa passar rigorosamente por todo esse processo real de mudança de caráter e de vida para chegar lá. As ações, a fé e o esforço importam enormemente, porque eles são os meios reais através dos quais o decreto se materializa na realidade. É uma mecânica impressionante.
É como se a causa gerasse o efeito do esforço humano de forma natural. Mas o texto carrega uma exclusividade que é bem áspera, especialmente para os ouvidos modernos que estão acostumados com ideias bem mais inclusivas. A exclusividade é inegável. Ele encerra essa explicação da seção 6 afirmando que além desse grupo estritamente delimitado, aspas, não há nenhum outro que seja remido, chamado, justificado e salvo. É uma porta lógica blindada. E para mantermos a nossa análise imparcial sobre toda a extensão da obra, a gente precisa encarar o outro lado dessa arquitetura monumental, na seção 7. O outro lado da moeda. E quanto àqueles que ficam de fora desse número imutável, como o texto lida com o grupo que ele classifica como o resto da humanidade? A linguagem usada nessa parte é meticulosamente calculada. O texto declara que, segundo o inescrutável conselho de sua própria vontade, o divino concede ou recusa misericórdia. Para o grupo que não está incluído na eleição, o documento afirma que foi decidido passar por eles e ordená-los para a desonra e ira. É pesado. Mas, no entanto, e este é talvez o pilar mais importante para manter a coesão moral do sistema que eles criaram, a gente tem que notar a justificativa explícita que é dada para essa condenação. O texto diz que isso ocorre, aspas, por causa dos seus pecados. Opa, isso é um detalhe crucial para não desmoronar o próprio argumento lá do início de que o divino não é autor do mal. Exato. Viu como tudo se conecta? Totalmente. A condenação narrada no texto não é um ato arbitrário, tipo um capricho cego e sem motivo, como um tirano jogando pessoas num abismo só por diversão. Existe uma simetria enorme aí. A graça é descrita como incondicional, em presente, mas a justiça punitiva é baseada inteiramente na realidade palpável da culpa moral da criatura. Precisamente. E essa simetria é super intencional e vital para o documento. A salvação é enquadrada como uma intervenção misericordiosa que interrompe o curso natural de queda, sabe? Algo que não é devido a ninguém. Certo. Mas a condenação é descrita como um ato de justiça em que a entidade essencialmente deixa a criatura seguir o curso das suas próprias inclinações e colher as consequências das falhas morais reais que ela cometeu. O texto faz um esforço hercúleo para preservar a santidade imaculada e a justiça do divino sem ceder um único milímetro na sua soberania absoluta sobre quem recebe a intervenção e quem não recebe. Cara, e é aí que o peso emocional desse documento bate na porta da realidade de forma avassaladora. Entrando na seção 8 agora, o que tudo isso significa na prática para quem está lendo? É a grande questão existencial. Sim, porque colocando os pés no chão, se a gente imaginar uma pessoa lendo isso lá no século XVII, ou qualquer pessoa da nossa audiência dissecando essa estrutura mental hoje, a sensação inicial pode ser de puro terror existencial. O pensamento óbvio é, se existe um número fixo, inalterável, que depende apenas de um conselho misterioso e insondável, e se a minha capacidade humana não pode mudar essa lista de jeito nenhum, como isso não leva ao desespero? Como a pessoa levanta de manhã para viver, né? Exatamente. O que os autores desse texto orientam a fazer com essa informação de peso atômico? Porque eles tinham que dar uma saída. Eles deram. É interessante notar que os próprios autores da confissão tinham plena consciência da radioatividade intelectual e emocional do que eles estavam sistematizando. Eles sabiam do perigo de depressão ou de cinismo que isso tudo poderia gerar. E é por isso que essa seção final que estamos analisando começa categorizando essa doutrina toda como um alto mistério. Alto mistério. Advertindo que o assunto deve ser tratado com, nas palavras deles, especial prudência e cuidado. Não é uma ferramenta retórica para ser banalizada no dia a dia. Prudência e cuidado. É literalmente o aviso de manuseie com extrema cautela, porque a voltagem dessa ideia pode fritar o circuito de quem tentar racionalizar demais o inexplicável, não é? Sem dúvida. E isso levanta esse dilema pastoral e prático gigante. Como um ser humano pode viver em paz dentro de um sistema fechado, sem poder acessar os arquivos eternos para ver se o nome dele consta nesse número imutável? A solução pragmática que o texto oferece é afastar a mente da especulação sobre os decretos ocultos. Parar de tentar adivinhar os bastidores cósmicos. Isso, parar de especular e focar exclusivamente no que é tangível no presente. A instrução central é para que as pessoas atendam à vontade revelada em sua palavra e prestem obediência a ela.
A lógica é fantástica. Como assim? Através de uma vida concreta de obediência, de integridade e de resposta à vocação, a pessoa adquire a certeza, a paz interior da sua própria eleição eterna. Nossa, que virada de chave psicológica brilhante! O texto pega uma doutrina hiperprofunda que tinha tudo para gerar paralisia, passividade ou puro terror e a transforma num gigantesco motor de ação para a pessoa. Exato, o sistema se retroalimenta positivamente aí. É como se eles dissessem assim: você quer ter a paz de espírito de que pertence a esse destino eterno, inalterável de coisas boas? Não tente adivinhar os segredos do universo. Apenas viva de forma diligente e ética hoje. É bem por aí. O comportamento correto e a obediência não são a causa que obriga o divino a te escolher, mas eles funcionam como sintoma inegável, a evidência visível e inquestionável de que você já faz parte daquela tal corrente dourada. Eu fico impressionada. É um sistema logicamente e psicologicamente selado. Para aqueles que abraçam essa obediência e percebem essas mudanças reais em si mesmos, a doutrina deixa de ser um peso opressor. O documento conclui que esse alto mistério deve gerar motivos para profundo louvor, reverência, humildade e o que eles chamam de abundante consolação. Abundante consolação num texto tão severo. É irônico, mas faz sentido no sistema deles. Faz. A consolação final reside no pensamento de que, se o destino eterno dependesse das mãos frágeis, instáveis e volúveis do próprio ser humano, ele seria perdido inevitavelmente. Mas por estar ancorado num decreto soberano inalterável, ele está infinitamente seguro. Caramba. Bom, recapitulando a nossa viagem de hoje. Esses trechos da Confissão de Westminster constroem o que a gente só pode chamar de uma verdadeira catedral do pensamento humano. Eles pegam peças filosóficas que parecem impossíveis de serem conectadas. E como parecem? Uma soberania que decreta o menor dos detalhes antes do tempo existir. Uma vontade humana real, que não sofre violência e opera via causas secundárias. Uma separação de destinos que ignora qualquer mérito pessoal prévio, mas que exige a obediência visceral como evidência do processo. E os redatores conseguem amarrar tudo isso num pacote conceitual incrivelmente resistente a ataques lógicos internos. Independentemente das convicções pessoais, religiosas ou filosóficas de quem analisa esse texto hoje, é impossível não reconhecer e admirar o assombroso esforço intelectual empregado ali. É uma tentativa super metódica de mapear, categorizar e sistematizar a própria mente insondável do divino. É um trabalho colossal. Tentar encaixar o infinito, o atemporal e o absoluto dentro de uma série de seções e cláusulas numeradas e ainda mantendo uma coesão interna implacável, consolida esse documento como uma peça central e incontornável na história ocidental das ideias sobre causalidade e propósito. Isso nos traz de volta para o nosso fechamento aqui, aquele sentimento inicial com o qual a gente começou a conversa. Nós abrimos a nossa análise falando sobre a nossa necessidade contemporânea de segurar o volante, né? A ilusão do controle. De acreditar no acaso e na liberdade irrestrita de desenhar o nosso próprio destino. O texto de hoje fez a gente mergulhar de cabeça numa realidade intelectual oposta, fundamentada lá em 1640. Mas antes da gente se despedir, e pensando em como o mundo gira hoje, eu deixo quem nos ouve com um novo questionamento para refletir e digerir. Lá vem provocação. Sempre. Nós tendemos a achar que superamos esse tipo de determinismo teológico rigoroso. Mas será que superamos mesmo? Porque se a gente olhar para o mundo de hoje, nós construímos e confiamos em algoritmos de grandes corporações de tecnologia que preveem, moldam e até determinam as nossas escolhas de consumo, as nossas visões políticas, os nossos relacionamentos, tudo baseado num volume de dados incalculável. É o determinismo de dados. Exatamente. E, ao mesmo tempo, áreas como a neurociência e a genética muitas vezes argumentam que nós somos apenas o resultado de reações químicas pré-programadas e do nosso DNA evolutivo, ou seja, sem um verdadeiro livre-arbítrio orgânico. Será que o ser humano moderno realmente abandonou a ideia de um destino inalterável? Ou a gente só trocou a roupagem da ideia? Mas usando a linguagem secular dos algoritmos? Nossa, essa é uma provocação excelente para encerrar. Parece que a busca humana por um sistema
que fecha as pontas do imprevisível, é, no final das contas, atemporal, né? É algo que faz parte do que nos faz humanos. Continuem sendo curiosos, continuem questionando as estruturas da realidade ao redor e nos vemos na nossa próxima Conversa Profunda.